Já maratonou esse espetáculo de série que chegou quietinha, mas chegou chegando e fazendo todo mundo se apaixonar por ela? Então chega mais que hoje eu separei fato e ficção aqui pra vocês, pra gente conversar um pouquinho, porque apesar de ser baseada na realidade e muito bem baseada, diga-se de passagem, muitas das coisas ali são artifícios narrativos pra que a história possa correr mais fluida, mas nem sempre 100% certeira. Então bora lá! De paraquedas aqui no canal, já vai se inscrevendo pra não esquecer, e se já é inscrito, já vai deixando aquele like pra apoiar o movimento. Durante muito tempo, a União Soviética se fechou pro mundo e ninguém conseguia acessar nenhum tipo de informação dentro das suas fronteiras. Naquela época, esse regime socialista ainda resistia forte numa corrida armamentista contra os Estados Unidos na Guerra Fria. Então, algumas decisões que vão sendo tomadas na série que te fazem passar um certo nervoso do tipo, eu não acredito que vocês estão fazendo politicagem enquanto milhões de pessoas podem morrer, é sério isso? Eram completamente plausíveis até pela época que a gente está inserido ali, 1986. E é claro, a mão carregada na dramatização acontece, até porque é uma série dramática. Mas tá, a merda tinha acontecido, a URSS não queria falar pra ninguém, não queria nem pedir ajuda pros Estados Unidos, dada a situação ali em conflito, e muito menos demonstrar fraqueza pros aliados e pros inimigos. Ou seja, um acidente daquela magnitude poderia representar o estopim, e eventualmente representou o estopim, para a dissolução da União Soviética, já que aconteceu em abril de 1986. Portanto, nesse sentido, por muito tempo a gente se manteve no escuro diante da real catástrofe ambiental que já se teve notícia a nível mundial, e que só vai se dissolver por completo daqui mais de 20 mil anos. Tudo que eles falam na série e o modo como eles explicam pra gente entender é realmente tudo o que aconteceu, pra mais ou pra menos. Claro que não tem como saber se os personagens falaram daquela forma, se a personalidade deles está correta, e provavelmente não, mas pra que o público entenda como uma usina funciona, como foi importante o trabalho das pessoas envolvidas e tudo mais que o roteiro pôde explicar, tudo foi importante pra narrativa se intensificar e a gente ter o mesmo senso de urgência que a história estava mostrando. E aí, primeiramente, o que a gente precisa se perguntar é: todos os personagens que estão ali representados são reais? E a resposta é não, por maiores esforços que eles tenham feito de ter mantido os principais. Valery Legazov, por exemplo, interpretado brilhantemente por Jared Harris, é uma pessoa real. Em relação a ele, quase tudo que a série traz é verdade. E ele foi um herói nacional por seus esforços pós-explosão. Tanto é que, como mostra no episódio piloto, ele se matou 2 anos depois de ter passado por aquele estresse todo. E 8 anos depois disso, foi condecorado pelo governo como herói da nação russa, pelo presidente Boris Yeltsin em 1996. Praticamente todos os personagens que estavam presentes durante a explosão, funcionários, diretores, comandantes, são inspirados em pessoas reais. Infelizmente, algumas histórias não puderam ser aproveitadas pela produção, mas a maioria consta na série, deixando ela bem fiel ao que realmente aconteceu. E no caso do Legazov, eles exageraram um pouco porque ele não era especialista naquela área. Então sim, ele tinha muito conflito ali, como mostra na série, mas não era exatamente com o governo, e sim com outro cientista sênior, bem brabo da época. E aí, claro, para fins narrativos, eles decidiram meio que remover esse cientista. Mas o primeiro episódio, portanto, já é bem pontual. Além de já nos manter longe emocionalmente do Legazov, mostrando sua morte desde logo, já acerta o tom que o espectador precisa para seguir adiante. Não se apega a personagem algum. E as cenas que vão se seguir depois disso são bem pesadas, para imergir bem o espectador nos anos 80 e naquela indignação que ele possa vir a ter enquanto assiste a série. Aliás, aquelas fitinhas que ele gravou realmente existem também. E quanto ao nome do episódio, é o horário em que o inferno começou, ou seja, a hora exata da explosão, mesmo que o alarme tenha disparado um pouco depois. Os dois maiores responsáveis por atrasar a contenção do estrago que a explosão causou, principalmente por negarem o que havia acontecido realmente, também são reais. Viktor Bryukhanov e Nikolai Fomin foram condenados a risíveis 10 anos de prisão, 1 ano após o acidente. E um deles chegou a tentar suicídio antes de ser preso, mas ele falhou. Ou seja, além de ser responsável diretamente por uma desgraça, tentou se livrar do jeito que dava da condenação e da vergonha. Vasily Ignatenko, o bombeiro que responde os primeiros alarmes, o marido da moça que aparece primeiro pra nós também, e aquele que fica todo errado com o decorrer da série, foi incluído para representar todos os primeiros socorristas que foram afetados pela explosão, mas ele também é uma pessoa real. Já que não tem muita informação sobre ele, até porque a gente tá falando da União Soviética, e lá é aquela coisa muito fechada e também eles se chamam tudo por camarada, o ator Adam Nagait só conseguiu informações sobre o personagem dele
através do livro Vozes de Chernobyl, escrito pela ucraniana Svetlana Alexievich, com relatos da mulher dele, Ludmila. Então, basicamente, tudo que aconteceu com os dois na trama aconteceu também na vida real, também pra mais ou pra menos. O que não se faz verdadeiro quando a gente olha pra personagem da Emily Watson, introduzida no segundo episódio. O Lana Komiuk, na verdade, é uma amálgama de centenas de cientistas e físicos que concentraram seus esforços e seu conhecimento para resolver a ameaça que Chernobyl apresentava para toda a Europa. Não, ela não meteu o dedo na cara do Gorbachev nem foi presa, mas é uma junção de vários esforços que foram feitos na tentativa de conter o estrago sem piorar a situação. Com relação à evacuação de Pripyat, a série também conta a verdade. Só depois de 36 horas é que a cidade foi evacuada e a galera tinha 40 minutos para pegar tudo que pudesse e meter o pé. Como resultado disso, a cidade hoje é conhecida como uma cidade fantasma e abandonada. E antes, aonde vivia uma sociedade organizada e tinha pavimento, agora tá virando uma vegetação, uma floresta. Pois bem, para conter o fogo da fissão da usina, Legasov apontou areia e boro como a solução imediata mais assertiva para a situação. O problema é que aquilo tudo junto ia virar lava em algum momento, e a lava ia derreter o solo. Foi observado que as piscinas que eram utilizadas para resfriar o reator e para conter possíveis vazamentos rotineiros estavam quase transbordando de material radioativo, em decorrência do acidente. Se isso acontecesse, havia risco de mais erupções, o que jogaria mais radiação na atmosfera a níveis ainda maiores. Além do que, os materiais radioativos penetrariam o solo, contaminando o lençol freático de que dependia toda aquela região. Tudo isso foi verdade, mas um dos fatos ali foi realocado na narrativa. O helicóptero que cai quando eles estão nesse processo do boro e areia foi bem depois, quando o fogo já estava controlado lá por outubro. E o acidente foi em abril. Nesse rolê ainda de início, para que o pior não acontecesse, Gorbachev deu autorização para matar 3 homens em prol da contenção do desastre. Foi então que esse trio, Alexei Ananenko, Valery Bespalov e Boris Baranov, se dispuseram a realizar o serviço, que, dadas as circunstâncias, precisava ser feito manualmente. E mesmo sabendo que seria uma tarefa suicida praticamente, eles toparam. O ato heróico salvou a vida de milhões de pessoas, e não se sabe ao certo o que aconteceu com eles. As fontes são bem certas. Alguns dizem que eles morreram horas depois, outros dizem que eles nem saíram lá de dentro, e alguns ainda apontam que o Baranov viveu até 2005. Tem gente que diz que os outros dois estão vivos até hoje. E sim, a produção aponta para essa última opção, que eles sobreviveram e sobreviveram por bastante tempo. Mas o registro é válido. Esses 3 caras foram os responsáveis por salvarem milhões. E é ótimo que a gente tenha conhecimento disso hoje. Outro personagem importante nessa trama é o Boris Sherbina, vivido por Stellan Skarsgård. E sim, tu deve estar pensando, eu conheço esse sobrenome de algum lugar. Ele me é familiar. Ele é pai de 4 homões da porra que também atuam. Então você já vê que a atuação boa vem de berço. Ele era um político que servia como vice-presidente no Conselho de Ministros da União Soviética na época do desastre. E ele foi o cara que coordenou a evacuação de Pripyat e também da zona de exclusão de 30 km ao redor da usina. E foi morrer em Moscou em 1990. O ator disse que para viver o personagem usou ternos feitos com tecido soviético e que o material duro, barato, que cheirava estranho, ajudou a acrescentar algo a mais na atuação. E que não era muito confortável estar nas vestes daquele político, tanto na situação como no material ruim. Também na trama a gente tem um dos mais conhecidos e que não aparece muito até, que é o Gorbachev. E um trabalho de maquiagem impecável feito no ator David Danzig. Aliás, todas as caracterizações, sem exceção, da época, das roupas, das pessoas, tá tudo muito igual. E a produção acertou em cheio nisso. Com relação aos detalhes do episódio 3, a novidade é a introdução dos mineiros que foram trazidos para a construção de um túnel, que impediria que a lava do reator atingisse o lençol fluvial, outra preocupação do Legasov. Tudo isso realmente aconteceu, mas alguns aspectos do plano foram modificados para caber na narrativa. Não foi Sherbina, por exemplo, que solicitou todo o nitrogênio líquido da União Soviética, entre aspas, para esfriar o reator, mas outra pessoa envolvida no caso. E quanto aos mineiros, dos aproximadamente 400 que cavaram o túnel debaixo da unidade 3, 1 em cada 4 morreu devido aos efeitos da radiação, aproximadamente. E aí a série traz também a questão deles trabalharem nus. Só que nesse sentido existe divergência. Tem a produção que diz que é verdade, que realmente aconteceu isso, e tem os estudiosos e escritores desse fato específico na história que alegam não ter comprovação fotográfica disso. Mas ambas as partes concordam sobre o número de mortos. De qualquer forma, se for nu mesmo, não tem corpo que aguente. Trabalhar assim, perto da radiação, é pedir pra morrer mesmo. E o pior de tudo é que todo aquele trabalho que eles tiveram não serviu pra nada. Porque em tese não chegou a representar risco de rompimento. Era uma chance de 50% a 50%. Então seria
a irresponsabilidade do Legasov se ele não tomasse essa medida. Um triste detalhe do funeral do Vasily também é real. O bombeiro foi enterrado descalço porque os pés dele, devido à radiação, estavam inchados demais. É por isso que a Ludmilla aparece segurando um par de sapatos na cena final do episódio, além dele ter sido enterrado em caixão de zinco e acimentado também, junto com outros corpos na mesma situação. Aquilo ali, tudo é real. Só não é muito verdade que ela manteve todo aquele tempo de exposição com ele, e nem toda aquela cena que ela estava dentro das cortinas com ele. Isso também é falso. E aí, voltando para os acontecimentos macros da série, quando eles começam a limpar a bagunça de fato, tirando todos os resíduos do telhado, aquilo lá também tá muito igual, inclusive com o Joker, o robô emprestado da Alemanha que parou de funcionar. Ele tá lá até hoje, inclusive, abandonado, então até isso eles incluíram na série. E basicamente é aquilo, um ou outro detalhe eles adaptaram pra caber na narrativa, mas o resto é muito igual. E pra quem tiver interesse nas fontes que o roteirista se baseou pra fazer a série, ele fez uma thread lá no Twitter, no perfil dele, com livros, artigos, fotografia, e vive postando coisas interessantes sobre esse processo de criação que ele teve com a série. E é muito maneiro pensar que esse cara foi o mesmo roteirista de Se Beber Não Case e Todo Mundo em Pânico 3 e 4. E vem dar uns tapas na cara de geral e surpreende com um roteiro impecável. E até a gravação desse vídeo, ela tinha superado Game of Thrones e Breaking Bad nas notas do IMDb, de tanto que a galera gostou. Aliás, ainda com relação ao roteirista, ele mantém um podcast que ele comenta episódio por episódio. E apesar deles terem algumas contradições com uma fonte ou outra, basicamente tudo que é falado no podcast é falado com embasamento e pesquisa. O único problema é que é inglês, então pra quem não entende muito, fica difícil complementar a experiência. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, porque eu gostei muito da série, eu gostei muito de saber um pouco mais dessa história que eu conhecia pouco, e que agora tem essa representação fidedigna dos fatos. Se gostar, não esquece de se inscrever no canal para mais vídeos como esse, e o que eu recomendo para vocês assistirem depois desse é esse que vai estar nos cardzinhos sobre a série Dark, em que eu fiz um compilado explicando toda a primeira temporada que, olha, modéstia à parte, eu mandei bem nesse vídeo. Até a próxima e tchau!